Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Visão Comparativa dos Evangelhos. Eu sou o Elton Lima e hoje nós vamos refletir sobre Lucas, capítulo 8, versículo 4 a 18. Jesus, rodeado por multidões de todas as cidades, escolhe ensinar de maneira especial, por parábolas. Com simplicidade aparente, Jesus esconde verdades profundas que apenas corações sensíveis podem perceber. Nessa narrativa marcante da parábola do semeador, vamos mergulhar no ensino de Cristo, que revela não apenas o poder da palavra, mas também o estado do coração de quem o ouve. Vamos lá? Lucas capítulo 8, versículo 4. E quando se juntou uma multidão, e vindo a ele de todas as cidades, disse por parábola. Uma multidão se reúne ao redor de Jesus. Pessoas vêm de todas as cidades, movidas pela esperança de um milagre, ou pelo desejo de ouvir algo que transforme suas vidas. Jesus, conhecendo a alma dessas multidões, não fala diretamente. Ele escolhe ensinar por parábola, uma forma de sabedoria que exige mais do que escutar, exige discernimento. A parábola, com sua simplicidade enigmática, oferece uma porta para o entendimento, mas só para aqueles dispostos a entrar. Não é uma mensagem para os apressados ou distraídos. É um convite velado à reflexão, e a partir desse momento, ela se tornará o principal modo de ensino do Mestre. Histórias que falam com quem tem ouvidos, mas que se escondem daqueles que não querem realmente ouvir. Versículo 5. Saiu um semeador a semear sua semente. E quando semeava, caiu uma parte junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. O semeador sai a semear, como tantas vezes se via nos campos da Palestina. A cena é comum, cotidiana, mas carrega uma verdade eterna. Enquanto ele caminha, algumas sementes caem à beira do caminho. Um solo endurecido, pisado por muitos pés, onde nada penetra. É o lugar da indiferença, onde a palavra bate, mas não entra, porque o coração está compactado pelos passos da rotina, da resistência, da superficialidade. Ali, antes que qualquer raiz possa surgir, vêm as aves e devoram. Assim é quando a mensagem de Deus encontra um coração fechado, moldado pelo costume, insensível ao toque da verdade. Não é que não tenha sido semeado, é que não houve espaço para colher. Versículo 6. E outra parte caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. Outra parte da semente encontra solo, mas é uma terra rasa, pousada pela pedra. O broto até surge, impulsionado pelo calor que aquece rapidamente a superfície. Uma resposta rápida, talvez até empolgada. Mas logo a ilusão se revela. As raízes tentam se aprofundar e encontram a rocha. Não há sustento, não há umidade, não há profundidade. Assim é aquele que recebe a palavra com entusiasmo imediato, mas sem uma base verdadeira, sem quebrantamento, sem transformação real. Quando vêm as exigências da fé, quando o calor da aprovação se aproxima, seca, porque nunca criou raízes no coração. A aparência foi promissora, mas faltou a essência. Versículo 7. E outra parte caiu entre espinhos, e nascendo com ela, os espinhos a sufocaram. Há também a semente que cai entre espinhos. O terreno parecia limpo, revolvido, pronto. Mas sob a superfície jaziam raízes esquecidas, sementes de plantas espinhosas adormecidas. Com o tempo, tudo cresce, o que é bom e o que não foi arrancado. Os espinhos vigorosos avançam sem piedade. Eles não apenas dividem o espaço, sufocam, impedem a luz, absorvem nutrientes, enlaçam um broto novo até matá-lo. Assim é o coração que, embora tenha recebido a palavra, não foi purificado do velho mundo. As preocupações, os prazeres, os desejos não crucificados, todos esses crescem e se impõem. E a semente da verdade morre sufocada, sem nunca chegar a frutificar. Versículo 8. E outra parte caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto a 100 por um. Depois que disse coisas, exclamavam: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando a semente caiu em terra boa, encontrou solo profundo, limpo e fértil, livre dos impedimentos que impediram o crescimento nos outros casos. Ali, ela pôde penetrar, enraizar e crescer sem resistência. Era terra bem preparada, capaz de sustentar a vida da palavra recebida. E o resultado foi abundante. Versículo 9. E os seus discípulos lhe perguntaram: que parábola é essa? Os discípulos, intrigados, se aproximaram e perguntaram a Jesus o significado da parábola. Embora os elementos da história fossem simples e familiares,
semente, solo, crescimento, a aplicação espiritual permanecia oculta. A dificuldade deles não era entender os fatos contados, mas perceber o que esses fatos representavam. Diferente dos mestres judaicos, que geralmente usavam parábolas para esclarecer, Jesus as usava também para velar a verdade, despertando a atenção apenas daqueles cujo coração estava verdadeiramente disposto a buscar entendimento. Nesse momento, Jesus inicia uma resposta que revelará tanto o motivo de ensinar por parábolas, quanto o sentido profundo daquela que acabara de contar. Versículo 10. Ele disse: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Jesus revelou que a compreensão dos mistérios do reino de Deus era um privilégio dado aos seus discípulos. Esses mistérios, verdades antes ocultas, agora reveladas, só podiam ser discernidos espiritualmente. Aos que estavam de fora, no entanto, Jesus falava por parábolas, de modo que, mesmo vendo, não enxergavam, e mesmo ouvindo, não compreendiam. Isso não era uma rejeição arbitrária, mas o cumprimento das palavras de Isaías. A resistência contínua à verdade cegava e endurecia. As palavras, portanto, revelavam aos sensíveis e ocultavam aos indiferentes. Tornava-se ao mesmo tempo instrumento de revelação e de julgamento. Versículo 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Jesus, com clareza e autoridade, inicia a explicação da parábola, revelando seu elemento central. A semente representa a palavra de Deus. Ao fazê-lo, entrega aos discípulos a chave para compreender tanto essa como outras parábolas. A palavra divina é lançada com o propósito de gerar vida, mas seu efeito não é uniforme. Depende do coração que a recebe. A mensagem de Cristo é sempre poderosa e viva, mas sua frutificação é condicionada à disposição espiritual daquele que a ouve. Como o semeador espalha a semente em diferentes tipos de solo, assim também a palavra é proclamada a todos, mas nem todos respondem com fé e obediência. Versículo 12. Os que estão junto ao caminho são os que ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não creiam nem se salvem. Jesus explica que aqueles representados pelo solo à beira do caminho são os que ouvem a palavra, mas não a recebem. Não a recebem pelo menos verdadeiramente com o coração. Embora o som da mensagem alcance seus ouvidos, a verdade não penetra em seu interior. Seus corações são endurecidos como um caminho pisado, incapaz de absorver a semente. O inimigo, vendo essa fragilidade, prontamente arranca a palavra antes que ela possa produzir fé ou conduzir à salvação. Assim, a questão não é a qualidade da mensagem, mas a disposição interior daquele que a ouve. Mesmo diante da mais clara revelação, como as que os fariseus tiveram frente ao próprio Cristo, se o coração estiver fechado, a semente será levada e o fruto jamais surgirá. Versículo 13. E os que estão sob a pedra são os que, quando ouvem, recebem a palavra com alegria. Mas esses não têm raiz, pois creem por algum tempo, mas no tempo da tentação se desviam. Nessa parábola, Jesus compara os que estão sob a pedra àqueles que, ao ouvirem a palavra, a recebem com alegria. Uma resposta inicial empolgante, mas superficial. A semente parece germinar, mas não encontra profundidade suficiente para sobreviver. O entusiasmo que demonstra não é sustentado por raízes espirituais, e sim, quando enfrentam dificuldades, tribulações ou perseguições, logo se desviam. Não há firmeza, não há resistência ao ataque. A aprovação que deveria fortalecer acaba revelando a fragilidade da fé que não se aprofunda. O problema não é a intensidade da tentação, mas a indisposição para perseverar, para resistir. A fé que não cria raiz não suporta o calor do conflito, e esses, como plantas frágeis ao sol escaldante, murcham e desaparecem. Versículo 14. E o que caiu entre espinhos são os que ouviram e, indo, sufocam-se com as preocupações e riquezas e prazeres da vida, e não produzem bom fruto. Na continuação da explicação da parábola, Jesus descreve os que recebem a palavra entre espinhos. Eles ouvem sim, mas logo permitem que a semente divina divida espaço com os cuidados do mundo, as riquezas e os prazeres da vida. O coração fica cheio de outras ambições, de ansiedade e vaidade, e a palavra, que deveria crescer e dar frutos, é sufocada. Como uma planta privada de ar e luz, ela não amadurece. Não é que a palavra não tenha força, é que não há espaço para sua ação plena. Os afetos estão ocupados com o presente. O espírito se esgota em preocupações que, embora comuns, se tornam mortais quando substituem o reino. Esses corações não produzem fruto maduro. Tudo que poderia florescer se atrofia,
e a promessa da palavra é perdida no meio do excesso de distrações. Versículo 15. E o que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, conservam um coração honesto e bom e dão fruto que permanece. Enquanto o semeador lançava a semente, uma parte caiu em boa terra, descrevendo aqueles que, ao ouvirem a palavra, a acolhem com coração honesto e bom. Esses não apenas recebem a mensagem, mas a conservam com profundidade e sinceridade, resistindo às distrações, aflições e desejos que sufocam tantos outros. É a disposição interior, moldada pela graça, que os torna férteis. Não são apenas ouvintes atentos, mas praticantes perseverantes. E por essa fidelidade, produzem frutos duradouros, frutos de justiça e obediência, em intensidade variável conforme a medida da graça operante em cada um, mas todos evidenciando que pertence de fato ao reino. O fruto que permanece é o sinal visível de uma fé autêntica, que resiste ao tempo, que resiste ao mundo, que resiste às provações, sustentada por um coração profundamente enraizado em Deus. Versículo 16. E ninguém, quando acende uma lâmpada, cobre-a com algum vaso, ou a põe debaixo da cama. Em vez disso, põe-a no luminário, para que os que entram vejam a luz. Jesus segue ensinando que ninguém acende uma lâmpada para escondê-la, mas para colocá-la em lugar alto, onde todos possam ver a luz. Essa imagem simples e cotidiana revela uma verdade profunda. A palavra de Deus, como a luz, não foi dada para permanecer oculta. Assim como a semente é lançada na terra para frutificar, a verdade recebida deve ser vivida e compartilhada. Uma vida iluminada pela palavra não é silenciosa ou invisível. Ela irradia a luz para os que entram, mostrando o caminho, revelando o erro e testemunhando a presença de Deus. O propósito da revelação é justamente iluminar. E isso implica a responsabilidade de quem a recebe, viver de forma que outros também a vejam. Versículo 17. Porque não há coisa oculta que não venha a se manifestar, nem coisa escondida que não venha a ser conhecida e chegar à luz. A verdade do reino não permanece escondida para sempre. O ensino de Jesus, ainda que em parábolas e de forma velada para muitos, está destinado a ser revelado com clareza. Aquilo que agora é sussurrado aos ouvidos dos discípulos será proclamado do alto dos telhados. A luz que emana da palavra não pode ser contida. Ela expõe, revela, julga, transforma. Os ensinamentos de Cristo não foram dados apenas para serem compreendidos, mas para serem compartilhados. A revelação recebida exige resposta e responsabilidade. A missão do discípulo é levar à luz o que recebeu no secreto, para que outros também enxerguem e se convertam. Tudo que está oculto será conhecido no tempo certo, pois a verdade sempre triunfa sobre o silêncio e a escuridão. Versículo 18. Portanto, prestai atenção a como ouvis, pois aquele que tiver lhe será dado, e aquele que não tiver, até o que lhe parece ter, dele será tirado. Jesus respondeu com clareza aos discípulos. A eles foram concedidos conhecer os mistérios do reino de Deus. Verdades profundas, antes ocultas, mas agora reveladas aos que o seguiam de coração sincero. Essa revelação, no entanto, não era oferecida indiscriminadamente. Às multidões, a mesma verdade era apresentada em parábolas, de modo que, embora vissem e ouvissem, permanecessem cegas e surdas ao real significado. Era o cumprimento das antigas profecias. A verdade divina é rejeitada por corações endurecidos, e mesmo ao ouvirem, não compreendem, nem se voltam para serem curados. Assim, as palavras de Jesus funcionavam como instrumentos duplos, graça para os humildes e julgamentos para os obstinados. O que eu chamo a atenção aqui? A palavra não é apenas uma ilustração, é um espelho. Ela nos convida a examinar que tipo de solo somos: indiferentes, superficiais, sufocados ou férteis. Ouvir a palavra é apenas o início, que ela encontra em nós um terreno profundo, limpo e pronto para frutificar. Pois, como nos lembra o Senhor, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se esse estudo te abençoou, curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E nos vemos no próximo vídeo Visão Comparativa dos Evangelhos. Até lá!